Continuando, chegamos ao que é mais importante, ao utilitarismo. A forma de consequencialismo que inclui tanto o agente como as outras pessoas. Então, o utilitarismo busca um meio termo. Nós devemos, em nossas ações, buscar o bem para os outros e para nós mesmos também. A forma mais famosa de utilitarismo é o utilitarismo hedonista de ação proposto por Jeremy Bentham e, antes dele, já ensaiado por outras pessoas. O princípio do utilitarismo, nós podemos dizer, é o de que a ação correta é aquela que produz o maior bem, o maior prazer e o menor mal, o menor desprazer, a menor dor para todos os envolvidos, ou para o maior número. Vamos ver um exemplo. Para Bentham, o prazer e a dor são entendidos de forma ampla, e o utilitarismo busca maximizar o prazer ou a felicidade coletiva e minimizar a dor. É essa que é a função da ação moral. E as ações que não produzem isso não são ações morais. Consideremos a barragem de Nova Veneza, um lugar no qual eu estive há muito tempo e do qual eu tenho algumas memórias. Ela era um lugar que estava diante da Serra do Mar. Serra do Mar tem uns 900 metros de altura, e quando havia grandes enxurradas, grandes chuvas, tempestades, a água descia da Serra do Mar e provocava calamidades abaixo, próximo da serra. Destruía as plantações, destruía casas, etc. Então eles decidiram que iam fazer uma barragem. Mas no meio da barragem existia uma pequena vila. No meio da região em que iria ser feita a barragem, existia uma pequena vila. Mesmo assim, eles fizeram a barragem, retiraram os habitantes da vila e deram outras terras para outros. Claro que compensaram eles pelos danos, e aí está a barragem. A única coisa que restou da vila é a torre da igreja que se pode ver aqui. Essa é uma ação utilitária. Houve um cálculo utilitário no qual se viu que os resultados prazerosos dessa atividade de construção da barragem seriam maiores do que os desprazeres ou as dores que isso poderia causar. E sem dúvida. Então é uma ação moral correta. Para Bentham, é necessário um cálculo hedonista para se medir qual das ações produz uma maior quantidade de edons. Edons são quanta de prazer, de felicidade. Então, nós somamos a intensidade, duração, certeza, proximidade, fecundidade. Vejam, uma ação tem um efeito intenso, isso é bom. Por exemplo, alimentação, eu como uma feijoada, ou sexo, tem uma intensidade grande, mas não tem duração. Duração é importante. Se o prazer durar, por exemplo, ler Ana Karenina deve durar bastante, mas não tem tanta intensidade. Certeza, você não vai fazer uma coisa com um resultado muito incerto, a menos que você seja um jogador. Proximidade, uma coisa próxima de você e dos seus correligionários, não um prazer para alguma coisa muito distante. Quanto mais próximo, melhor. Fecundidade. Fecundidade é a possibilidade do prazer ser seguido de outros prazeres. Por exemplo, descobrir a música clássica, você começa com Bach, passa a Beethoven, passa a Mozart, passa... isso é fecundo, porque se segue de outros prazeres. Ou a literatura clássica, ou a filosofia, ou o que for. Pureza. É a possibilidade que não sejam seguidos de prazeres. Por exemplo, ouvir música
geralmente não é seguido de desprazeres. Mas a alimentação pode ser seguida de desprazeres. Um prato de feijoada, 2 pratos, 3 pratos, e você está se sentindo mal. Disso nós subtraímos os desprazeres causados pela ação. A ação moral entre as várias opções é aquela que produz um balanço em que os prazeres somam mais do que os desprazeres em relação às alternativas. Há finalmente 2 formas de utilitarismo que devem ser consideradas. O utilitarismo de ação, que foi resumido acima, basicamente o de Bentham, e o utilitarismo de regras, que é o que nós realmente usamos, normalmente. Segundo o utilitarismo de regras, nós devemos primeiro estabelecer as regras morais que produzem um bem maior para a maioria, quando se forem seguidas. E o cálculo hedônico é aplicado à formação dessas regras. Uma vez que elas estejam estabelecidas, por exemplo, não mentir, cumprir promessas, nós devemos segui-las sem a necessidade de fazer cálculos. Para terminar, há o utilitarismo de 2 níveis proposto por Harry, que me parece a teoria ética mais plausível. Não precisamente como Harry apresentou, mas nós podemos desenvolvê-la. Geralmente, diz ele, seguimos as regras e nos comportamos como servos, mas há situações nas quais, como plebes, mas há situações nas quais a vantagem social de se romper com o sistema de regras é grande, e nesse caso nós devemos nos comportar como arcanjos e seguir o utilitarismo de ação. Um exemplo que pode ser dado, em que nós precisamos romper com o sistema de regras, é do inocente homem gordo que conduz os outros em uma caverna ao nível do mar, quando o nível da água está subindo. Ao encontrar o buraco para fora, ele fica entalado e, se continuar assim, todos morrerão afogados, porque o nível da água está subindo e vai encobrir toda a caverna. Bom, felizmente alguém tem uma banana de dinamite consigo. Essa pessoa irá prender a banana de dinamite junto ao inocente homem gordo. Eles se afastam, haverá uma explosão e eis aí um buraco. Eram 7 pessoas, agora são apenas 6, porque o homem gordo desapareceu, mas mesmo assim é melhor trocar 6 pessoas por uma do que se arriscar aqui as 7 morram ou apenas uma delas sobreviva, que seria o inocente gordo entalado no buraco. Bom, segundo certos filósofos utilitaristas, não é só uma coisa que você pode fazer, é uma coisa que você deve fazer. É sinal de fraqueza moral não fazer alguma coisa em tais circunstâncias. Bom, isso muito resumidamente utilitarismo hedonista. No que se segue, eu vou considerar em detalhes a opção utilitarista.